Muito bom dia a todos e a todas, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa EBD. Nesse mês de abril, nós estamos trabalhando sobre o tema Diálogos da Paixão e nessa nossa terceira aula deste mês nós vamos tratar sobre o assunto erros e recomeços, né? Na última semana, na semana passada, na nossa série, nós falamos sobre o tema Dúvidas e Fé, baseados lá no texto de Lucas, né? Capítulo 24, de 13 a 35, que é o encontro que Jesus tem com os discípulos dele quando estão a caminho de Emaús, né? E na semana retrasada, que foi nossa primeira aula, nós falamos sobre anseios manifestos, que é o diálogo que Jesus tem lá em João, capítulo 17, do versículo 1 ao 26, o diálogo que Jesus tem com o próprio Pai, né? Se você ainda não viu essas aulas, eu recomendo que você veja essas aulas, porque é um material que tem abençoado demais as nossas vidas. Então, você não pode perder de ver este material. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre erros e recomeços, baseado no texto do Evangelho de João, capítulo de número 21, dos versículos de 1 ao 17. Mas eu recomendo que você leia todo o capítulo aí, tá? Para que você tenha ele bem fresco na sua memória, para que a gente possa aprender um pouco mais com esse texto aí, que é tão rico aos nossos corações, uma passagem muito conhecida de todos nós, que é aquele diálogo, né, que Jesus ele tem com Pedro, né? Então, isso vai falar muito aos nossos corações. Mas antes da gente começar essa aula, eu queria fazer uma oração para a gente então dar início a essa aula. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade, Senhor, e o privilégio de aprendermos um pouco mais da tua palavra, Senhor, que foi revelada a nós. Eu te peço nesta manhã que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações neste dia. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. No nosso diálogo de hoje, nós temos uma conversa que ela mexe muito quando nós ouvimos essa pergunta que Jesus ele fez a Pedro. Jesus ele fez a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu queria que você parasse um pouquinho agora e refletisse. Se você estivesse diante de Jesus agora e Jesus ele fizesse essa mesma pergunta para você: Wanderson, tu me amas? Qual seria a nossa resposta para Jesus? Diante de tudo aquilo que temos vivido, diante de tudo aquilo que temos aprendido, diante de tudo aquilo que temos compartilhado, qual seria a nossa resposta para Jesus? Portanto, na aula de hoje, nós vamos aprender com esse diálogo como é que nós podemos lidar com os erros e recomeços da nossa vida, né? Uma coisa é certa, sem sombra de dúvida, mais cedo ou mais tarde nós vamos errar, nós vamos fazer alguma coisa que não vai dar certo. A grande questão é como nós nos comportamos quando nós lidamos com erros, né? Tem uma frase do Henry Ford que ele diz assim: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. E Marco Jordan vai dizer o seguinte: eu falhei e falhei de novo na minha vida, e é por isso que eu tive sucesso. Ou seja, essas frases, elas estão querendo dizer para nós, elas mostram para nós que na nossa vida nós vamos cometer muitos erros, nós vamos errar, mais cedo ou mais tarde nós vamos errar. A grande questão é o como nós lidamos com os erros depois que eles ocorrem. A grande questão aqui é como a gente vai se comportar depois que a gente comete esses tipos de erro ou erros que acontecem no nosso dia a dia. Então, para que a gente aprenda um pouquinho, vamos lá para o texto, esse texto que é muito rico e que vai falar profundamente ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 1. O texto começa dizendo assim:
Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender o que significa depois disso. Então aí a gente precisa lembrar um pouquinho do contexto para que isso fique bem claro na nossa mente. Depois disso, que o texto está falando aqui, é depois da ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado. Aí nós temos lá, primeiro, Maria Madalena indo visitar o sepulcro de Jesus. Ela chega lá e não encontra nada. Ela volta, conta para os discípulos. Pedro e João correm lá no sepulcro e também não encontram nada. Enquanto Pedro e João estão indo ao sepulcro, Jesus ele tem um encontro com Maria Madalena e eles conversam, eles batem um papo. Depois disso, Jesus ele vai aparecer aí para os discípulos. Ao mesmo tempo que Jesus ele aparece para os discípulos aqui, ele também vai aparecer para aqueles discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, lá que foi o texto que nós vimos na semana passada. E aí, uma semana depois, Jesus ele aparece novamente, uma segunda vez ainda para os discípulos, né? Naquele evento em que Tomé fala que só acredita que Jesus ressuscitou se ele de fato visse Jesus, né? Portanto, quando o versículo 1 ele diz aqui que Jesus ele aparece novamente aos discípulos, ele está falando que Jesus vai aparecer aqui pela terceira vez, tá bom? A primeira é no domingo de ressurreição, a segunda é uma semana depois da ressurreição de Jesus, e aqui então nesse texto nós temos a terceira aparição de Jesus. As duas primeiras aparições de Jesus, elas vão acontecer ainda em Jerusalém. Mas a terceira aparição de Jesus, ela já não é mais em Jerusalém. A terceira aparição de Jesus, Jesus apareceu novamente aos discípulos, mas ele aparece agora, depois de um período, no Mar da Galileia, né? Então, isso é algo muito interessante. Presta atenção aqui, para você entender como esse texto ele é rico e ele é profundo nas nossas vidas. Qual que é o tema da nossa EBD de hoje? Erros e recomeços. E olha que coisa legal. Jesus, quando ele encontra Pedro e os discípulos novamente pela terceira vez, ele está encontrando eles no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, ou Tiberíades, né, dependendo da sua versão aí, talvez possa estar como Tiberíades, né? Jesus aparece para eles lá em Tiberíades, a margem de Tiberíades, que é o mesmo Mar da Galileia, tá? Olha que coisa interessante. Quando Jesus encontra eles no Mar da Galileia, a gente precisa recapitular algumas coisas. O Mar da Galileia, há 3 anos atrás, é onde tudo teve início. É onde Jesus chamou os discípulos para serem os seus seguidores. Vamos recapitular lá o que acontece 3 anos atrás? Naquele dia, eles tiveram uma pesca fracassada, eles pescaram a noite inteira e não pescaram nada. Jesus chega, eles já estavam recolhendo as redes, Jesus chega, pede o barco emprestado, pede para que eles levem o barco um pouquinho mais para frente. Jesus fala para a multidão e depois que Jesus fala para o povo, ele chama Pedro e Tiago e falam, joguem a rede agora do outro lado. E quando eles jogam a rede, eles voltam com a rede cheia de peixe, né? Jesus então pediu o barco emprestado, depois manda eles jogarem a rede para o outro lado, eles fazem uma pesca maravilhosa, depois de pescarem a noite inteira e não terem pego nada, né? Mas o que é mais impressionante nesse texto, nos 3 anos antes, é o chamado de Jesus. Depois de tudo isso, Jesus chama eles para que eles pudessem seguir a Jesus, serem os seus discípulos. E imediatamente eles abandonam barco, eles abandonam redes, eles abandonam a empresa que eles tinham, eles abandonam o emprego que eles tinham, eles abandonam a vida que eles tinham ali para serem seguidores de Jesus, né? E o verso número 2, ele continua dizendo lá,
Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos no mar de Tiberíades, né? E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e 2 outros discípulos. A gente acredita que esses 2 outros discípulos, o texto não fala, mas possivelmente poderia ser dois dos discípulos que também seguiram a Jesus, tá bom? Mas uma coisa que é interessante da gente pensar aqui e tentar entender é que esses discípulos que agora tiveram essa nova experiência com Jesus, que nós acabamos de ler aqui, o versículo de número 2, foram esses discípulos que reviveram o que havia acontecido há 3 anos atrás. E aqui, normalmente, a gente já consegue entender e começar a perceber algumas coisas. A partir daqui, nós vamos ter o primeiro ponto da nossa aula de hoje, que são os reflexos do erro. Porque pensa comigo, normalmente, na maioria das vezes, quando a gente erra, como é que a gente age? Então vamos lá. Aconteceu alguma coisa que não deu certo, você brigou com alguém, imediatamente ou depois você vai parar e você vai pensar naquilo. Por que eu briguei? Automaticamente, por que eu errei? Por que estou errado? Automaticamente, nós começamos a procurar justificativas. Nós queremos justificar o motivo dos nossos erros. Por que brigamos? Por que erramos? Por que fizemos isso? Por que fizemos aquilo? Então nós queremos justificar os nossos erros. Depois, o que a gente quer? A gente quer silenciar esse erro. Nós evitamos de falar do assunto. Dependendo do assunto, nós fugimos de falar do assunto. Nós não queremos mais tratar do assunto. E o pior ainda de uma briga, quando a gente briga com alguém, a pior coisa é quando a gente não conversa sobre aquilo, né? Quando a gente discute e briga ali na hora, parece que a gente fica aliviado. Mas quando isso não acontece, não há essa briga, essa discussão, parece que é pior ainda a coisa, né? Então a gente tenta fugir daquilo. A gente não quer mais tocar no assunto, a gente não quer mais falar sobre aquilo, né? E aí vem um terceiro, que são os danos daquele erro que a gente cometeu, né? Que é começar a cortar a volta. Então, se eu briguei com alguém, eu vejo ele, eu não quero ir lá conversar, eu não quero mais tá perto, eu procuro cortar a volta, eu procuro evitar o contato, né? Na maioria das vezes, quando a gente comete algum erro, é assim que a gente age. Mas qual seria a forma correta da gente lidar com os erros que nós cometemos? A primeira coisa que a gente deveria fazer é primeiro identificar o nosso erro e nomear o nosso erro. Então, vou pensar naquilo que aconteceu, eu vou falar, não, realmente eu errei. Eu errei nisso e por isso e por isso, né? Por causa desse fato aconteceu o erro. Então, identificar o erro. Você vai identificar o erro. A segunda coisa é reconhecer o erro e assumir que você errou. Né? Então, essa é a segunda coisa, identificar o erro. Segunda coisa, você reconhecer que você errou, que você cometeu alguma gafe e que isso trouxe um prejuízo. E a terceira coisa a se fazer é retificar. Por exemplo, se eu briguei com a minha esposa, somente eu e ela tivemos uma discussão, eu devo ir lá e eu devo pedir perdão para ela. Somente eu e ela, porque não tenho que envolver outras pessoas se outras pessoas não estavam. Mas se de repente eu briguei com a minha esposa, na presença dos meus filhos ou na presença dos meus amigos, algum familiar, eu devo pedir perdão para minha esposa publicamente, na presença dos meus amigos, na presença de quem estava o erro, para que isso tenha um ponto final, né? Porque quando nós não resolvemos o problema logo, na maioria das vezes esse problema ele acaba aumentando, as coisas acabam piorando, os sentimentos dentro de nós eles acabam aumentando.
E é isso que a gente vai conseguir identificar aqui na vida de Pedro. Para a gente entender a importância do texto de João 21, nós precisamos lembrar quem era Pedro. Então, lembra lá quem é Pedro? Vamos fazer uma retrospectiva da vida de Pedro. Pedro é aquele cara que em suas próprias palavras, em suas próprias ações, ele sempre demonstrou um ímpeto, né? uma autoconfiança excessiva. Pedro sempre foi esse cara muito bocudo, não tinha muita paciência, né? Então Pedro era esse cara, não, eu vou fazer isso e aquilo e tal, e não é assim. Então Pedro era esse cara muito duro, esse cara muito firme, esse cara muito intenso o tempo inteiro, né? E aí Jesus chega para ele e fala: ô Pedrão, então é o seguinte, cara, você é esse cara valentão, machão, bravão, só que você vai me negar. Ele fala: não, Jesus, jamais, eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor, não vou te negar não. Passa um tempo, o que acontece? Pedro nega Jesus por 3 vezes. E aí, o que eu acho interessante nesse texto aqui é que esse cara, valentão, durão, que entrava na frente de todo mundo, que arrancava a peixeira e fazia e desfazia, e era isso e era aquilo, ele teve 2 encontros com Jesus antes desse terceiro encontro aqui, e ele não fala com Jesus, ele não conversa com Jesus, ele não fala a respeito do que aconteceu. Você reparou isso ou não? Né? Ele poderia muito bem ter interrompido Jesus, como ele fazia antes, né? Como era esse cara intrépido, né? Esse cara abusado, né? Mas em nenhum momento ele faz isso, né? Mas olha só o que ele faz. O que acontece? Versículo de número 3. O texto diz assim: vou pescar, né? Disse Simão Pedro. Vou pescar. Eu aqui, tá no singular, né? Ele não consulta ninguém, ele não pede ajuda para ninguém. Pedro ele está demonstrando aqui uma autonomia, né? Essa mesma autonomia que Adão e Eva quiseram lá no Jardim do Éden. Essa mesma autonomia que o pessoal que construiu a Torre de Babel, eles estavam procurando. Então Pedro ele erra e ele decide, depois do seu erro, viver uma vida autônoma. E qual é o problema que a gente tem de viver uma vida autônoma? Qual é o problema que nós temos quando nós decidimos tomar as nossas próprias decisões e viver baseado naquilo que nós entendemos e achamos que é bom para nós? O problema disso é que nós acabamos servindo a outros deuses, né? Se a gente for parar para pensar, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela fala para nós que nós não devemos ter outros deuses além do nosso Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos adorar ou ter ídolos, nós não podemos nos prostrar diante de outros ídolos. E, gente, fala a verdade, se a gente parar para prestar atenção na nossa vida, na forma como a gente vive, a gente vai perceber que nós, em pleno século XXI, depois de todos os ensinamentos que a gente teve ao longo dos anos, depois de tudo que a gente já sabe a respeito da palavra de Deus, nós ainda temos adorado a outros deuses. Nós ainda temos nos curvado diante de ídolos. E nós podemos dar alguns exemplos a respeito disso. Um deles é a realização pessoal. Nós somos pessoas que nós queremos ser realizados pessoais, ter nossas realizações pessoais. Nós somos pessoas que nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Não, eu vou fazer isso porque eu mereço ser feliz. Eu vou ter isso porque eu mereço ser feliz. Outra questão também, por que a gente toma as nossas decisões por nós mesmos? Porque nós achamos que nós temos direito a ter prazer. Então eu vou tomar a minha decisão baseado nisso porque eu quero ter prazer. E isso são deuses que nós estamos nos curvando. Isso são deuses que nós estamos adorando, né?
Uma outra questão também, que é o sucesso profissional. Hoje nós vemos pessoas que querem a todo custo serem profissionais bem-sucedidos. Para quê? Para terem prosperidade material, para mostrarem para as pessoas que ganharam, que venceram na vida, que estão bem na vida e que são bem-sucedidas. E isso são deuses que nós estamos nos curvando, né? E eu acho que o pior de tudo é essa geração de agora, né? Talvez a geração de agora ela não se preocupe tanto em realizações pessoais, né, em sucesso profissional, né, talvez nem tanto em prosperidade material, mas a geração de agora, você vai concordar comigo, que é uma geração que quer a todo custo visibilidade e influência. Se você for olhar as redes sociais dos nossos jovens hoje, não só jovens, mas até pessoas de um pouco mais de idade, você vai ver o que elas querem é visibilidade nas redes sociais. Querem ser influentes no meio das redes sociais. E isso não importa se de fato aquela pessoa é aquilo que ela demonstra nas redes sociais ou não. O que importa é a visibilidade, o que importa é a influência. E, gente, eu faço aconselhamento todos os dias, não apenas para pessoas da nossa igreja, mas para outras pessoas que são evangélicas e não evangélicas. E eu acompanho as redes sociais e eu vejo que muitas pessoas, 99% das pessoas que postam coisas nas redes sociais, elas não vivem aquilo que elas postam. A vida delas não é aquilo que elas postam. Então, o que as pessoas querem hoje? Visibilidade e influência. E isso é se curvar aos deuses desse século. Isso é se curvar aos deuses deste mundo. E no topo de tudo isso que eu falei, realização pessoal, prazer, sucesso profissional, prosperidade material, visibilidade nas mídias sociais e influência de seguidores, no topo de tudo isso está a autonomia, né? O topo de tudo isso está a autonomia. Devido à nossa influência, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque a nossa autonomia, quando nós somos pais, quando nós somos mães, quando nós somos líderes, seja de uma igreja, seja na empresa, seja o gerente de uma empresa, enfim, seja pastores, seja músico, quando nós temos essa visibilidade, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque a partir da nossa influência, aquilo em que nós estamos envolvidos e nos relacionamos, isso vai, sem sombra de dúvida, influenciar outras pessoas. Outras pessoas, queiram você ou não, elas são influenciadas por aquilo que elas veem nas nossas vidas. Às vezes a gente posta as coisas lá que a gente não vive, mas as pessoas se iludem e elas querem ter aquilo que a gente postou. Elas querem viver aquele momento de felicidade que a gente está demonstrando nas redes sociais. Ou essa influência ela pode ser tanto pelo lado positivo, quanto essa influência ela também pode agir no lado negativo. E é isso que acontece no texto aqui. Quando a maioria da nossa influência, quanto maior a nossa influência, maior é a nossa responsabilidade. Pedro, o que ele faz? O texto vai dizer lá, como nós lemos, o texto vai dizer lá que ele decide pescar. Pedro, então, ele decide tomar essa autonomia para ele mesmo. E o que acontece com isso? Pedro, ele decide voltar a pescar e por causa da influência que Pedro tem, ele leva com ele, junto, outras pessoas. Com isso, nós vemos aqui a consequência. Então, o versículo 3 diz lá: vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Ou seja, a influência, veja a influência que Pedro tem. Pedro havia desistido de levar o evangelho do Senhor para outras pessoas
E com isso, a influência de Pedro, a desistência de Pedro, fez com que outras pessoas voltassem a seguir Pedro, fossem influenciadas por Pedro. Pedro deixou de fazer aquilo que Jesus havia ordenado e quis tomar as suas próprias decisões e voltar à vida que ele tinha antes de pescador. E com isso ele influencia outras pessoas e ele leva outras pessoas a cometerem os mesmos erros que ele. Eles foram e entraram no barco, mas, e aqui vem a consequência. Primeiro, a decisão de Pedro, que é se tornar autônomo, tomar as decisões da sua própria vida. Segundo, a influência de Pedro, que acaba levando outras pessoas juntos. E em terceiro lugar, aqui no versículo 3, nós temos a consequência dessa tomada de decisão e a influência que Pedro gerou nas outras pessoas. Então o texto diz, eles foram e entraram no barco, e a consequência foi que naquela noite eles não pegaram absolutamente nada, né? Então a gente vê aqui que as escolhas que a gente faz, elas têm uma grande influência e uma grande consequência, não apenas na nossa vida, mas também nas pessoas que estão à nossa volta, seja na nossa família, seja na empresa que a gente trabalha, seja no negócio que a gente controla. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas também são afetadas e elas também sofrem as consequências. Mas com isso tudo que aconteceu, com todos esses erros, com essa desistência de Pedro, nós temos aqui o segundo ponto da nossa reflexão de hoje, né? Que é um reencontro inesperado que Pedro vai ter com Jesus. O texto lá, no versículo 4 ao 7, o texto começa dizendo assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, né? Então, o texto continua dizendo lá, e aí Jesus, né, chega na praia, os caras estão lá pescando, Jesus está na praia, né, os caras pescaram a noite inteira, Jesus chega e pergunta para eles, filhinhos, vocês têm alguma coisa para comer? E qual que é a resposta deles? A resposta deles é, não, nós não temos nada para comer. Veja que interessante, quando Jesus ele usa a palavra filhos aqui, ele está querendo dizer crianças. Jesus ele está dizendo assim, ele está usando o termo crianças, porque os discípulos, naquele momento, eles estavam agindo como crianças. E muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente age assim. Nós agimos como crianças. E é interessante a pergunta de Jesus, né? Os caras pescaram novamente, lembra lá? 3 anos atrás, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Aqui, depois que eles voltam à vida que eles tinham antes, eles pescam a noite inteira. Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles falam, não, nós não temos nada. Mas o interessante é que Jesus, ele já tinha feito ali uma fogueirinha, ele já tinha colocado um peixinho para assar e ele também tinha um pedacinho de pão que estava prontinho, aguardando para que eles pudessem bater um papo e comer junto, né? Então até aqui eles não tinham percebido que era Jesus. Isso que eu acho bem legal, bem interessante nesse texto, né? Até o momento ele diz lá, né? Eles dizem, né? Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles falam, não, nós não temos nada. Então eles não tinham ainda se ligado que era Jesus, né? E aí nós temos a continuação do texto, né? Que vai dizer assim, e ele disse, veja só que legal, Jesus faz a pergunta para eles, eles falam que não tem, aí Jesus pega, eu acredito que seja Jesus querendo mostrar para eles, né? Ei, vocês não perceberam quem eu sou, né? Então eu vou trazer a memória de vocês quem eu sou. E aí Jesus fala para eles, ei, joguem a rede do outro lado, né? O texto vai dizer lá, e ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Então aqui nós temos uma orientação da parte de Deus para esses discípulos. E aí é legal que aí vem a submissão deles. Automaticamente
eles obedecem à orientação de Deus e eles lançam a rede, como vai dizer o versículo, né? E aí, depois deles obedecerem à orientação de Deus, vem a consequência. O texto continua dizendo lá: e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Então, esse reencontro, gente, ele é, eu acho que na mente dos discípulos, ela foi assim, algo de acelerar o coração, sabe? Quando a gente, o coração quer sair pela boca e a gente fica super impactado por aquela notícia, porque é exatamente isso que havia acontecido 3 anos atrás. E nesse reencontro agora, o Senhor, ele traz à memória dos discípulos exatamente aquilo que havia acontecido 3 anos atrás, né? Então esse é um reencontro inesperado para os discípulos, né? Então, na nossa vida, muitas vezes é assim. A gente precisa, como cristão, a gente precisa e a gente necessita seguir as orientações de Jesus. Nós precisamos ser submissos àquilo que a palavra de Deus ela tem nos orientado. Aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações para que a gente obedeça, para que a gente siga o nosso caminho. Por quê? Porque se a gente seguir as orientações de Deus, as consequências elas vão ser positivas. Mas se a gente for pessoas que não seguem a orientação do Senhor, que não somos submissas à sua palavra, as consequências elas podem ser trágicas nas nossas vidas. E aí o texto vai continuar dizendo, né? Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Olha só, gente, que coisa muito louca, né? Esse versículo mostra claramente como Pedro ele está desorientado, como Pedro ele está perdido, né? Ele abandona tudo, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes, né? Ouve, ele revive aquilo que ele reviveu 3 anos atrás e ainda assim ele não havia percebido que quem estava falando com ele era o próprio Jesus, né? E aí alguém precisa falar para ele: Pedro, é Jesus. E aí olha que loucura. Quando, gente, a gente vai mergulhar, a gente vai nadar, você coloca a roupa para nadar? Não, você tira, né? E o que Pedro faz aqui? Pedro, ele veste a capa e pula no mar para ir ao encontro de Jesus, né? Então a gente percebe aqui que Pedro ele está totalmente perdido. E muitas vezes isso acontece com a gente. Quando a gente vive buscando a nossa autonomia, quando a gente vive buscando ser dono e tomar as nossas próprias decisões, nós acabamos nos perdendo, nós acabamos ficando desorientados, nós não sabemos para onde nós vamos. Mas esse texto é lindo demais porque ele mostra que Deus ele sempre tem algo preparado já para nós, mesmo quando a gente não espera, quando a gente não consegue visualizar, quando a gente não consegue entender. Deus ele sempre tem algo preparado para nós. E é isso que o texto continua dizendo, dos versos 9 e 10. Eles diz assim: quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E disse Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar, né? Então eu acho isso muito interessante, né? Esse texto aqui. Jesus ele mostra para eles que eles estavam ali, que ele estava ali novamente e que ele estava ali para ter esse diálogo. E o Senhor ele já havia preparado o ambiente, todo o ambiente, para que eles pudessem então ter um diálogo, para que eles pudessem então trocar uma ideia e para que eles pudessem então ter a chance de um novo recomeço, né? O mais interessante neste texto aqui
o que vai acontecer depois de tudo isso, depois deste reencontro, depois que eles percebem que é o próprio Jesus, né? É o clímax desse texto aqui, é o que vai acontecer depois que eles têm esse terceiro encontro com Jesus, que é o terceiro ponto da nossa lição, que é um convite ao recomeço, né? A partir daqui nós temos Jesus fazendo um convite para que Pedro, juntamente com os discípulos, eles possam continuar. Os versículos de 15 a 17 vão dizer assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aí ele vai dizer assim: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus diz assim para ele: Cuida dos meus cordeiros. Então, aqui a gente tem primeiramente que desconsiderar algumas ideias que alguns autores eles vão trazer para este texto. Quando Jesus pergunta se ele ama Jesus de verdade, alguns autores vão dizer que Jesus está falando do amor ágape, que é o amor incondicional, mas que quando Pedro responde que ama Jesus, ele está usando o termo filéus, que é um amor de amizade, um amor de carinho, né? Mas outros autores, eles vão dizer que na verdade no texto de João isso não faz jus, porque o próprio João ele vai usar o termo filéus para falar do amor de Deus para conosco, né? Então isso não se aplica aqui, né? Mas o que nós vemos aqui nesse texto é que Deus ele está primeiro pedindo, ele pede por uma atitude da parte de Pedro. A gente vê aqui ele confrontando a Pedro: Você me ama mais que esses? E aí Pedro responde para ele: Eu te amo, Jesus, né? Mas o que Jesus quer saber é se esse amor dele, até onde esse amor dele vai. Então, o que Jesus ele pede quando ele fala cuida dos meus cordeiros? Ele está querendo uma atitude da parte de Pedro, né? Não quer apenas que Pedro verbalize que ele ama ao Senhor, mas ele está pedindo que Pedro ele faça mais, né? Jesus ele está dizendo que ele quer que a influência de Pedro ela não seja para que eles voltem a pescar. Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, eu não quero que a sua influência traga as pessoas de volta àquilo que elas faziam antes. O que eu quero de você, Pedro, esse amor que você diz ter por mim, eu quero que você mostre com atitude. Eu quero que você influencie o meu povo de maneira positiva. Eu quero que você influencie o meu povo a me buscar. Eu quero que você influencie as pessoas a fazer a minha vontade e não a voltarem a viver a vida que elas viviam antes de me conhecer. Então o que o Senhor ele está pedindo aqui para que Pedro ele demonstre o amor que ele diz ter pelo Senhor na maneira prática, a partir de uma atitude. E o grande problema, irmãos, que nós temos é que o grande problema que nós temos é que o amor para nós, ele é um sentimento. A gente fala hoje que a gente ama tudo. Ah, eu amo essa comida, eu amo essa pessoa, eu amo aquela roupa, eu amo aquele lugar, eu amo tudo. Então, sentimento para nós, amor para nós é sentimento. Quando na realidade o amor bíblico, o amor da palavra de Deus, o amor que Jesus mostrou para nós não é um sentimento. O amor que Jesus mostrou por nós, o amor da Bíblia, o amor bíblico é um amor de atitude. Porque foi isso que Deus fez por nós. Deus amou ao mundo ao ponto de entrar na história para morrer na cruz em nosso favor, demonstrando com atitude o amor que ele tinha por mim e por você. Portanto, o amor, ele é uma atitude.
A palavra de Deus diz que aqueles que amam ao Senhor, eles guardam os seus mandamentos, eles escutam a palavra de Deus. Aquele que escuta as palavras de Deus, ele segue as orientações do Senhor, ele é submisso às orientações do Senhor. Mas quando nós queremos ser autônomos, quando nós queremos tomar as decisões das nossas vidas, tomar as nossas próprias decisões, nós sabotamos esta relação mais íntima com Deus, porque isso nos impede de nos tornarmos homens e mulheres que escutam as orientações de Deus e que se submetem a este Deus por amor e por gratidão. Então, quando a gente quer tomar o controle da nossa vida e tomar as nossas próprias decisões, nós estamos dizendo para Deus que, na verdade, nós amamos os deuses deste século, os deuses deste mundo, e não amamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só podemos dizer que nós amamos o nosso Senhor quando nós demonstramos isso com atitude, seguindo suas orientações, sendo submissos àquilo que o Senhor tem falado e tem nos ensinado. E é interessante que Jesus ele vai fazer por mais 2 vezes essa pergunta. Ele perguntou a primeira, pergunta a segunda e pergunta a terceira vez, né? Para Pedro, se Pedro o amava. E existe uma tese dos estudiosos, existe não é um conto, existe uma questão lá no passado que era uma questão de contrato verbal. Quando você assumia um contrato ou alguma coisa com alguma pessoa, você precisava verbalizar isso por 3 vezes. Então, eu comprei arroz e eu vou pagar esse arroz em 2 vezes. Essa pessoa, para esse contrato ter validade, ela precisava falar em voz alta por 3 vezes. Eu vou pagar esse arroz em 3 vezes. Eu vou pagar esse arroz em 3 vezes. Eu vou pagar esse arroz em 3 vezes. Então, quando a pessoa verbalizava por 3 vezes aquilo, esse contrato, ele tinha validade. E o que eu vejo aqui, buscando essa história, esse relato na história desse contrato que era feito verbalmente, eu vejo que Jesus, parece que ele está criando um cenário aqui, né, para que haja um novo recomeço na vida de Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus, ele está diante de uma fogueira e Jesus havia preparado uma fogueira, havia preparado um alimento. Então ele monta todo esse cenário para que Pedro ele pudesse então ter esse recomeço na sua vida, ter esse contrato validado novamente, né? Então ele pergunta novamente para Pedro se Pedro o ama, né? Pedro diz: "Tu sabes que eu te amo, Jesus". Então Jesus fala: "Pastorei as minhas ovelhas". E por uma terceira vez Jesus pergunta novamente se ele o ama. E aí, já chegando mais no final lá, pela terceira vez, o texto vai dizer que Pedro fica magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E ele disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo", né? Então, Pedro às vezes parece a gente, né? Ficou chateado com aquilo que havia acontecido, né? E aí Jesus fala mais uma vez: "Pedro, se tu me amas, eu não quero esse confronto". As 3 vezes que Jesus confronta Pedro, ele não quer apenas que Pedro externe verbalmente que ele o ama, mas o que ele está pedindo de Pedro é que Pedro tome uma atitude diante desse amor que ele diz ter pelo Senhor, né? E aí, já caminhando aqui para o final, para a gente encerrar, tem um texto de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 32,
que o texto diz assim. Esse texto não tem nada a ver com a nossa lição, mas é só para a gente trazer algumas coisas aqui, ver algumas mudanças que vão acontecer na vida de Pedro, para que mais tarde ele venha se tornar o grande apóstolo Pedro, que o Senhor havia planejado para ele. O texto de Lucas 22, 31 a 32 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. Esse texto é muito interessante porque nos dá a entender aqui que Satanás ele pede para peneirar todos os discípulos. Mas o que dá a entender para a gente aqui é que Jesus teria liberado os outros discípulos, mas não teria liberado Pedro, né? Então ele teria permitido que Satanás peneirasse a vida de Pedro, né? E aí é muito interessante a gente pensar aqui, porque a gente consegue ver a mudança que aconteceu na vida de Pedro antes e depois. Porque antes Pedro ele era um cara orgulhoso, tinha autoconfiança, tinha opiniões muito fortes, era um cara muito enfático naquilo que ele falava e fazia, um cara com uma impetuosidade muito grande, um juízo muito duro, era um cara pavio curto. Mas depois que parece que ele passa por todos esses processos, por todas essas coisas que aconteceram na vida de Pedro, né? Ele ter negado Jesus, ele ter voltado à vida que ele tinha antes, né? A gente parece que vê um Pedro diferente, um cara mais humilde, um cara mais dependente de Deus, um cara mais manso, um cara mais sensato e um cara mais misericordioso. Então isso mostra para nós que a peneira nos faz nos tornar pessoas melhores. Muitas vezes, quando acontecem algumas coisas nas nossas vidas, isso serve para que a gente aprenda algumas coisas e que a gente se torne pessoas melhores. Agora, quando a gente não consegue aprender com algumas situações que aconteceram na nossa vida e a gente continua da mesma forma, duro, insensato, orgulhoso, autoconfiante, muitas vezes a gente precisa passar por um processo um pouco mais forte, um pouco mais apurado, né? Uma peneira mais apertada ali, para que a gente possa mudar, para que a gente possa ter uma nova forma de pensar e de agir. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que por mais que a gente erre, por mais que a gente cometa erros, o amor de Deus por nós, ele continua sendo o mesmo. E Jesus ele demonstra isso a Pedro. Depois de tudo o que Pedro fez, depois de tudo que aconteceu, depois de Pedro ter negado Jesus, enfim, Jesus ele estava novamente em busca de Pedro, em busca de um recomeço. E ele já tinha preparado tudo. Ele já tinha preparado a fogueira, ele já tinha preparado o pão, ele já tinha preparado o peixe, para que Pedro então tivesse uma nova oportunidade. A pergunta que nós precisamos responder não é a pergunta se Jesus nos ama. Jesus, o Senhor me ama? Eu sendo esse cara pecador? Porque nós precisamos entender que Jesus, ele é amor. Deus, ele é amor. Não tem como Deus, ele não nos amar. Isso é impossível de acontecer. A grande pergunta que nós precisamos aprender a fazer é: nós aprendemos a amar Deus de verdade? Será que, lembra lá quando eu fiz a pergunta no começo, se Deus estivesse diante de nós e ele perguntasse para nós: Wanderson, você me ama? Maria, João, Pedro, vocês me amam? Qual seria a nossa resposta diante da presença de Deus?
Porque, gente, como eu disse, amor na Bíblia não é sentimento, mas amor na Bíblia, ela é ação. Então, mediante a pergunta, você me ama? A resposta de Jesus para a resposta de sim de Pedro é: então, cuide das minhas ovelhas. Para a gente saber se de fato nós temos amado a Deus, existem duas maneiras de nós analisarmos isso. Primeiro, é servindo em missão. Como é que eu posso demonstrar para as pessoas e demonstrar para Deus que eu de fato o amo? É servindo pessoas na sua missão. Então é servindo o povo de Deus. Se eu sou uma pessoa que eu tenho dons e talentos, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou compartilhar, eu vou abençoar o meu próximo. Veja que amor não é sentimento, mas o amor ele deve ser mostrado com ações. E como eu vou mostrar que eu amo a Deus de verdade? Agindo, tendo atitudes, cuidando, tocando, cantando, ensinando, orientando, cuidando, ajudando, servindo. É assim que nós vamos demonstrar o amor que nós temos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós dizermos que amamos a Jesus se nós não servimos o nosso próximo. Se isso não está acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos rever os nossos conceitos sobre o amor que temos por Jesus. Porque se de fato amamos o Senhor, esse amor ele é manifesto através dos nossos serviços ao outro, ao próximo. E por fim, amar a Deus tem a ver com obedecer os seus princípios. Se nós amamos a Deus, se o Senhor estivesse diante de nós e nós disséssemos: Senhor, eu te amo, então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Jesus, eu quero fazer a minha vontade. Senhor, eu te amo, mas eu quero fazer a minha vontade. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu não te amo. Eu amo os deuses deste mundo. Porque se a gente verdadeiramente ama ao Senhor, nós vamos obedecer aos seus princípios, nós vamos ser submissos aos seus ensinamentos. Se o Senhor ele está nos ensinando a perdoar, nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos ser obedientes aos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos ser submissos aos ensinamentos de Jesus para que as consequências elas possam ser favoráveis ao nosso favor. Então, se você está brigado com alguém, a palavra do Senhor fala, você precisa perdoar 7 vezes 7. Você precisa perdoar. Se você está em um relacionamento conturbado com o seu cônjuge, seu casamento está destruído, você precisa buscar ao máximo fazer com que este casamento seja restaurado. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós só vamos demonstrar que nós verdadeiramente amamos o Senhor quando nós somos obedientes aos princípios da palavra de Deus. A questão aqui, irmãos, que a gente precisa entender não é servir ao Senhor e nem obedecer para conquistar o amor de Jesus. Não é isso. O amor de Jesus por nós, ele é certo. Nós jamais vamos conseguir conquistar o amor dele. A gente não precisa fazer nada para conquistar o amor dele. Ele já nos ama, independente do que a gente faça. A grande questão é se nós fomos impactados por esse amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos estar dispostos a mostrar para as pessoas que nós somos pessoas que amamos o Senhor e que obedecemos e cumprimos os seus princípios.
Então, se você é um cara que, que faz nota falsa para você ter um lucrinho a mais, pare de fazer isso, porque isso não é o que o Senhor nos ensinou a fazer. Se você é um cara que você é um vendedor e você precisa mentir, enganar o seu cliente para vender, pare de fazer isso, para que não venha nenhuma consequência trágica na sua vida. Mas faça aquilo que o Senhor nos ensinou. Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa honesta. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos tomar cuidado e observar as orientações e os princípios de Jesus, para que a gente possa ser pessoas submissas àquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer. Que o Senhor nos dê a graça de verdadeiramente demonstrarmos com ações e atitudes que nós o amamos. Que o Senhor ele nos dê a graça de que possamos nos tornar pessoas melhores dia após dia, para que a gente possa nos tornar pessoas mais parecidas conforme a sua imagem e semelhança. Que a gente não retroceda e que a gente volte a viver uma vida de pecado, de erros que a gente vivia no passado, mas que a gente possa ser essas pessoas que vão influenciar outras pessoas a se aproximarem mais de Deus, a amarem mais a Deus, a quererem ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, que possamos ser essas pessoas que influenciam as outras pessoas para se aproximarem mais de Deus. Que o Senhor abençoe o seu domingo, que o Senhor abençoe essa palavra, esse ensinamento que Ele nos trouxe nesse dia. E que essa palavra ela possa encontrar um lugar no nosso coração. E que se nós não temos vivido o amor verdadeiro, que é um amor da prática, que isso passe a fazer parte das nossas vidas o mais rápido possível. O Senhor abençoe o seu dia, que essa palavra fique no seu coração. Vamos orar, terminando mais essa aula? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos, Senhor, com a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, ela possa ficar na nossa mente, no nosso coração, e que a gente possa demonstrar que verdadeiramente somos teus servos e que verdadeiramente te amamos, Pai. Esta é minha oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Domingo que vem estamos de volta para mais uma aula. Curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas através dessa aula. Beijo no seu coração e até domingo que vem.